Capítulo 437, Santuário. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Milhares de milhas dali, as três garotas estavam ainda dentro dos casulos. Elas, bem como as três magas supremas, estavam escondidas dentro de uma montanha imensa, na qual a maga suprema da terra fabricou uma grande caverna. Foi arriscado. Nós poderíamos ter morrido. Yatinhu, disse a maga suprema da terra para a maga suprema da natureza. Eu sei muito bem. Mas, Shuai, você sabe que deveríamos proteger elas, certo? Yatinhu. Óbvio. Bom, esquece isso, Shuai. As duas que estavam em um canto da caverna, a qual era iluminada por uma grande gema de fogo, voltaram para o centro do local. Ali estavam Urhanshi, Liamei e Mingia. Ao redor delas os casulos vibravam com grande força e ali perto estava a maga suprema da água. Esta última movia as suas mãos e grandes formações mágicas flutuavam à sua frente. Langda. Conseguiu alguma coisa. Yatinhu. O selo que Kainkong colocou sobre elas é forte. Não consigo cancelar ele aqui. Apenas se retornarmos ao santuário eu posso ter alguma chance, Langda. Certo. Nós precisamos voltar de qualquer jeito. Kainkong provavelmente vai atacar a floresta élfica, Yatinhu. Isso é certo. Mas as barreiras da floresta são fortes. Nem mesmo ele conseguiria passar por elas facilmente, Shuai. As três magas conversaram mais um pouco entre elas, formulando um plano, afinal neste momento todo o Império estava atrás delas. A razão de Kainkong vir atrás das garotas, era o mesmo motivo das magas as terem protegidos. Cada uma delas demonstrou ter uma fonte única de poder, não um que extremamente puro, mas a sensação de que elas eram o berço daquele poder. Não só isso, mas o mais surpreendente era o fato de que as três emanavam uma vitalidade colossal. As três magas eram conhecidas no Império como magas supremas, mas dentro da floresta élfica, um local com uma das últimas populações de elfos em todo o planeta apenas do caos, elas eram chamadas de as Santas Protetoras. Shuai, a Santa Protetora da Terra, era uma elfa com 1,80 m de altura, longos cabelos de cores exóticas e que mudava a cada segundo, como se estivesse imitando a cor dos milhares de minerais no solo. Seus olhos seguiam o mesmo padrão de seus cabelos, como se as cores nascessem ali. Seu corpo era voluptuoso e suas curvas eram hipnotizantes. Yatinhu era a Santa Protetora da Natureza, uma elfa com 1,90 m de altura, longos cabelos e olhos, tão verdes quanto possível. Um brilho natural emanava de seus olhos, como se a vitalidade vibrasse dentro dela. Seu corpo era tão belo quanto o de Shuai. Já Langdan tinha os olhos e cabelos mais azuis já vistos, que fariam os olhos de Liamei perderem o brilho diante de tal tom profundo e surreal da elfa. Ela tinha 1,80 m de altura, seu corpo era como o das outras duas magas, as três eram tão lindas quanto era possível ser. As elfas e elfos eram conhecidos pela longevidade natural e por serem belos. Todos possuíam grande afinidade com flora e fauna, além disso, são uma raça reclusa, a qual acredita na pureza da espécie. Sendo assim, a raça elegia as três pessoas mais poderosas, as quais poderiam adentrar no santuário e buscar uma benção, isso a cada 10.000 anos. Ele daria a cada um desses três seres, uma habilidade singular. Essas três pessoas teriam mais poder que o próprio rei elfo atual, fato mostrado que elas foram convocadas para a reunião de Kainkong e não o rei. De qualquer forma, ao sentirem a vitalidade imensa dentro das garotas, bem como as demais singularidades chocantes, as três decidiram protegê-las. A vitalidade delas é insana. Um elfo comum pode viver quase 1000 anos. Nós no Dao Santo podemos atingir quase 250.000 anos de vida. Todavia, elas poderiam facilmente viver alguns milhões de anos, Yatinhu. Realmente. Isso é insano, Langda. Certo. Precisamos ir imediatamente.
As formações que coloquei estão emitindo sinais, Shuai. As três rapidamente se entreolharam e agiram. Cada uma delas retirou uma corda especial, elas fizeram tipo uma rede e colocaram ao redor dos casulos das garotas, dessa forma, elas transportariam Urhanshi, Liamei e Mingia. Elas tentaram se mover pelo espaço, mas os casulos de energia impediam. Dessa forma, as protetoras pegaram um caminho secreto, o qual cortava o caminho até a floresta élfica. Sendo assim, chegaram na fronteira do local 2 horas à frente dos homens de Cain Kong. Então não demorou muito para chegarem ao vilarejo élfico. A floresta era em si uma grande formação, onde haviam árvores especiais, agindo como runas e caminhos para o espesso que do local, que era redirecionado, criando uma imensa barreira. A formação usada aqui dava luz a uma magia de 9ª ordem, possível de ser manipulada apenas por um elfo no Dao do Santo Rei e o mesmo se aplicava a danificá-la. Enquanto isso, milhares e milhares de milhas dali, Li Shang estava escorado contra a parede do túnel. Seu rosto era pálido e Shizyun estava ao lado dele, em um estado não muito melhor. Ambos engoliam a cada 2 minutos uma grande quantidade de pílulas. Li Shang queimou parte de seu cultivo e Shizyun fez o mesmo, para que pudessem criar os casulos de proteção ao redor das garotas. Shizyun expandiu dezenas de vezes a energia da vida em seus corpos, para que elas pudessem resistir ao selo que lentamente consumia suas consciências. Já Li Shang fez isso para ter poder suficiente que o possibilitasse enviar uma quantidade de energia dourada ainda maior, através de uma distância absurda. Ambos ficaram à beira de perder um grau de seus cultivos no Dao Santo, mas apesar disto não ter ocorrido, foi suficiente para causar danos graves em ambos. Tanto Li Shang como Shizyun tiveram lesões no nervo que conectava o núcleo de Qi ao corpo, bem como seus canais de Qi e meridianos foram atingidos. O nervo de ambos tinha 10% dele inutilizado e os canais de Qi, junto dos meridianos, haviam perdido 30% da capacidade de transporte do Qi e energia. V. Você está bem? Li Shang. Melhor. Melhor. Kof. Kof. Que você, disse Shizyun com um sorriso dolorido. Sei. Bom? Para nossa sorte parece que os túneis não são usados há décadas. Sendo assim poderemos ficar aqui um tempo, Li Shang. Vai demorar uma semana para nos recuperarmos. Mas os casulos não vão durar mais que 5 dias. Se nós formos lá sem estarmos no máximo de nossas forças, seremos peso morto, Shizyun. Li Shang olhou para o teto, pensativo. Ele e Shizyun sentiram o momento em que os selos tentaram atacar a mente das três e agiram sem pensar 2 vezes, porém, mesmo pagando um alto preço, as meninas não estavam fora de perigo, muito pelo contrário. Não podemos fazer nada. Eu não sinto nenhuma sede de sangue direcionada a elas. Quem quer que as esteja movendo não tem intenções ruins, Li Shang. Concordo. Vamos focar em nos recuperarmos. Confiaremos nelas. Acredito que ninguém além de nós saibamos o quão poderosas Urhanshi, Liamei e Mingia são, Shizyun. Li Shang sorriu e com algum esforço foi até bem próximo de Shizyun, trocando com ela um delicado e suave beijo. O vilarejo élfico era colossal. O nome vilarejo era mais algo que vinha dos tempos antigos do que uma designação oficial. Haviam construções imensas, a maioria feitas de madeira e sobre árvores com mais de centenas de metros de altura. As ruas eram tanto pelo solo como pontes áreas, as quais não tinham suporte algum e flutuavam através de alguma magia. Ali viviam 200 milhões de elfos, vivendo em uma cidade dentro da floresta. A cidade tinha quase 100 mil milhas quadradas. Não só isso, mas a floresta em si tinha 15 milhões de milhas quadradas. O vilarejo élfico era onde havia a maior concentração de elfos, mas não era a única cidade do local. Ainda haviam mais 3 grandes vilarejos, bem como dezenas de pequenos vilarejos. No total, a população atingia 1 bilhão de elfos. De qualquer forma, no vilarejo élfico,
também conhecido como capital élfica, havia uma construção que se destacava a milhares de milhas. Uma árvore colossal, com mais de 30 milhas de altura. Suas raízes tinham dezenas de milhas e eram tão grossas quanto grandes rios. No topo desta árvore, havia uma construção feita no centro da grande copa. Era uma bela mansão, feita dos mais puros e brancos cristais que é possível existirem. Ali era o local onde vivia o rei elfo. Todavia, um pouco acima do castelo, flutuava uma outra construção, feita puramente de cipós, ervas e flores entrelaçadas. Parecia rústico e simples, mas de toda a capital, aquele era o local mais sagrado. O santuário élfico era um ambiente acessível apenas para as 3 magas supremas, as quais faziam do local sua moradia. Nem mesmo o rei podia adentrar sem permissão. Então, Shuai, Yatinhu e Langdan foram diretamente para este local. Ao adentrarem no portão, a visão era linda. Havia um chão, feito de terra, que era mantido por uma rede de plantas abaixo, segurando toneladas de terra. O local era simples, mas as flores e o brilho natural de alguns pequenos lagos, deixavam tudo com a sensação de estar no paraíso. Rápido! Vamos para lá, Yatinhu. As 3 dispararam para dentro da construção logo à frente, a qual tinha 2 andares e parecia uma casa simples. Porém, ao adentrarem pela porta da frente, o local provou-se por ser apenas um portal. Elas foram levadas para dentro do tronco da árvore celestial, árvore esta que mantinha toda a vida no local, bem como era o centro da barreira de 9ª ordem. Elas estavam dentro de um salão. Este local havia sido escavado diretamente dentro da árvore. Ali haviam prateleiras imensas com livros, bem como algumas poucas mesas e escadarias que levavam para túneis com pouca iluminação. Então as 3 protetoras levaram as meninas, ainda nos casulos, para um túnel específico.